Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre reações químicas, né? Então, vamos lá. Então, os fenômenos são produzidas novas substâncias, a gente vai chamar de reações químicas. Eu acho que vocês lembram, né? Lá no início do estudo da química, a gente falou um pouquinho sobre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, né? Então, os fenômenos físicos eram aqueles que a gente só ocasionava mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido gasoso e assim vai, tá? E os químicos, que é o que a gente vai começar a estudar mais a fundo agora, a gente tinha a formação de novas substâncias, tá? Então, esses fenômenos químicos a gente vai representar por reações químicas, tá? Então, numa reação química, os átomos eles vão permanecer intactos. O que vai acontecer é que as moléculas, né, substâncias originais, elas vão ser desmontadas para a gente formar substâncias novas, tá? Então, a conservação dos átomos, eles só vão mudar de lugar, de posição, tá? Então, uma reação química a gente vai representar através de equação química, tá? Então, numa equação química, a gente vai colocar todas as substâncias que a gente utiliza para formar as novas substâncias, certo? Então, as substâncias iniciais, a gente vai chamar elas de reagentes. Vai colocar uma seta aqui no meio, que ela vai indicar, né, o sentido da transformação. E aqui os nossos produtos que foram formados, tá? Reparem que as quantidades aqui, elas são definidas, tá? Porque as reações químicas, elas ocorrem em uma proporção definida, tá? Então, essas substâncias aqui iniciais a gente chama de reagentes e as que são formadas são os produtos, certo? Aqui, ó, CH4, O2, tenho 2 O2, vou formar um CO2 e 2 H2O. Reparem que os átomos, a quantidade de átomos que eu tinha inicialmente é igual à quantidade de átomos que eu tenho no final, tá? Ou seja, eu tenho conservação desses átomos. Vocês não podem esquecer disso. Em cima da seta que vem indicando uma equação química, né, podem aparecer algumas outras indicações, tá? Então, pode aparecer esse símbolozinho aqui, um delta, né, que indica aquecimento. Reações onde ocorrem aquecimento, né, e formação de outras novas substâncias, a gente chama de pirólise, tá? Aqui, ó, esse símbolozinho pode aparecer também luz, indica que eu preciso da energia luminosa, eu preciso de luz, tá, para minha reação ocorrer. Então, uma reação onde ocorre quebra, né, da substância através da luz, a gente chama de fotólise. Pode aparecer o Izinho, é um I, tá, que indica energia elétrica, corrente elétrica. Então, uma reação onde eu tenho quebra da substância, né, formação de duas ou mais, através da corrente elétrica, a gente chama de eletrólise. Pode aparecer também em cima da seta, H2O, pode aparecer escrito água também, ou AQ, que indica aquoso, está em água, tá bom? Pode aparecer CAT, que indica catalisador. Catalisador é uma substância que você adiciona na sua reação, ela não vai participar, né, da formação dos seus produtos, ela só vai acelerar a reação, tá? Então, se não aparecer o CAT, vai aparecer o nome do catalisador, que nesse caso é a platina, tá? Pode ser magnésio, já vi aparecer manganês, níquel, depende do tipo de reação, tá? Mas se aparecer alguma coisa, você já sabe o que está indicando. Pode aparecer também na substância alguns símbolos, né? Se aparecer uma seta assim para cima, ela pode aparecer assim lateralmente, né? Para cima ou em pezinho. Indica que há desprendimento de gás. Aquela reação ela produz um gás que é liberado, né?
Então, nesse caso aqui, ó, do carbonato de magnésio mais o ácido sulfúrico, a gente vai ter a formação do gás carbônico que está saindo da reação. Precipitação, quando a setinha estiver para baixo, significa que a gente tem a formação de um sólido, tá? Então aqui, ó, PbNO3,2 mais o Ki, a gente está formando um precipitado, um sólido, Pb2 mais KNO3 em água. Pode aparecer também os estados físicos, a gente já viu algumas reações ali, né? Então, sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Aquoso indica que está dissolvido em água. Aqui, ó, carbono sólido mais O2 gasoso vai formar CO2 gasoso, gás carbônico. A reação que a gente acabou de ver, né? Aquoso, aquoso. Então, isso tudo tá em água. Você vai ter a formação de um sólido mais a outra substância que vai permanecer dissolvida em água. Essas reações químicas, a gente pode classificar elas de algumas maneiras, né? Lembrando que a gente está falando aqui de reações químicas inorgânicas, que a gente chama. Reações orgânicas, a gente vai estudar quando a gente começar a estudar química orgânica, tá? Então, vamos classificar as reações inorgânicas agora. Então, elas podem ser de síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento, simples troca ou substituição, dupla troca, duplo deslocamento ou dupla substituição. Podem aparecer qualquer um desses nomes, tá? Então, é bom que vocês saibam todos eles para não cair nenhuma pegadinha, certo? Então, vamos ver a reação de síntese ou adição. Então, uma reação de síntese ou adição, a gente tem duas ou mais substâncias que vão produzir apenas uma, né? Quando a gente faz uma adição, né, lá na matemática, 1 mais 1, a gente vai obter um número somente, né? Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem duas substâncias ou mais que está formando uma só. Então, aqui, ó, carbono, C mais O2 está formando CO2, uma substância só, duas que dão origem a um, certo? Então, é fácil de visualizar. Reações de análise ou decomposição. Só vocês lembrarem, decompor é o quê? É a gente dividir, né? Desfazer alguma coisa. Então, você tem uma substância, uma única substância, que ela vai formar duas ou mais novas substâncias, tá? Então, exemplo aqui, ó, 2SO2, a gente vai formar O2 mais SO3. Então, uma substância que deu origem a outras duas. Dentro das reações de análise ou decomposição, a gente tem aquelas outras que eu já comentei, né? De pirólise, fotólise e eletrólise. Aqui também aparece hidrólise. Hidrólise é uma reação de decomposição pela água, né? Você adiciona a água e separa a substância. Reação de deslocamento ou simples troca. Então, você tem uma substância simples e uma composta reagindo. O que vai acontecer? A substância que era simples vai passar a fazer parte da substância composta e um elemento químico que estava na substância composta passa a ser uma substância simples, certo? Então, aqui, ó, ferro sólido mais sulfato de cobre. Após a reação, o cobre passa a ficar sozinho, né? Formar uma substância simples e o ferro compõe a nossa substância composta. A de dupla troca, ela é parecida com a de simples, né? A de simples troca, a gente tinha uma substância que era simples, aqui a gente não tem. As duas substâncias, né, que estão lá nos reagentes, elas são compostas, então é como se elas trocassem de lugar, tá? Então aqui, ó, ferro tá com enxofre e aqui o hidrogênio tá com cloro. Após a reação, olha lá o que aconteceu. O ferro trocou de lugar com o hidrogênio e o cloro trocou de lugar com o enxofre, certo? Então formou FeSL2 mais H2S. Beleza? Então, agora é só vocês fazerem exercícios, já estão disponíveis lá na plataforma. Bons estudos e até a próxima!